Esse é o Hotcast. Eu sou a autora Jéssica Macedo, a BR mais lida do Kindle, e hoje eu tô com elas, aquelas que não só leem, mas divulgam e mostram sua paixão pela literatura hot. Elas, além de leitoras, elas são blogueiras e são a principal voz para fomentar essa literatura no país. Eu estou com a Tainá Grifo, a Fran Barbosa, a Andrômeda e a Adri, e hoje o nosso bate-papo é sobre as leitoras do Hot e o que elas querem. E eu vou começar aqui com as meninas perguntando para elas como que foi esse primeiro contato, quando elas descobriram que elas gostam de literatura hot, é só pela picância, é só pelo hot, o que mais atrai no gênero para elas. Então, Tainá, conta um pouco para gente da sua história, desse momento que você decidiu não só ser uma leitora, mas também dar voz, falar sua opinião sobre os livros que você lê. Bom, eu voltei a ler na época da pandemia, né? Todo mundo ficou em casa, então eu falei, meu Deus, preciso arrumar como ocupar melhor o meu tempo, já que ver série e filme, né, era pouco. Então, eu resgatei o hábito da leitura, né? Até assim um pouco de coincidência, alguns meses, né, antes da gente entrar em lockdown, aquela questão toda, eu tinha comprado um Kindle. Então, tipo, eu estava ali começando a explorar, né, vendo o que eu gostava de ler. E aí foi quando eu caí lá nos livros nacionais e me apaixonei. E aí nunca mais parei, né? O Grifo Cometa nasceu um pouco depois, né? Eu estava trabalhando de CLT, então eu ia para o trabalho lendo, voltava lendo e ficava, meu Deus, eu preciso surtar com alguém sobre essa leitura. E aí o Grifo Cometa nasceu. E, Fran, conta pra gente um pouco como que foi essa sua experiência, como que você caiu nessa literatura, é, como que foi aí para Fran? Então, para mim foi assim também na época da pandemia, né? Porque era academia fechada, as coisas tudo fechado, então voltava do trabalho, ficava meio ansiosa. E assim, eu sempre gostei de ler, mas não dei muita ênfase, mas sempre gostei de romance. Claro que eu comecei por você, né? Eu vi alguma postagem sua no Facebook, falei, vou conhecer. Não sabia nem o que era Kindle, Amazon, não sabia nem como fazer, entendeu? Primeiro eu comprei, né? E a coisa foi tomando uma proporção maior, né? Quando eu vi, já estava lendo vários e vários livros, né? E assim, eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, né, do romance hot. Assim, para mim foi um vencimento de barreira, foi algo muito importante, porque assim, falar que lei hot era meio que assim, nossa, mas essa menina lê hot. Gente, hot é uma coisa normal, todo mundo é uma coisa comum. Hoje, para mim, eu falo com maior orgulho e há de quem falar alguma coisa. Se falar, eu vou lá e rebato, porque é como todos os outros livros. Não é só porque tem uma cena quente, né? Ele é cheio de história, é ficção, mas sempre tem algo real, algo que você viu acontecer com alguém ou aconteceu com você mesmo, né? E para mim está sendo uma experiência nova, né, de todo esse amor pelos livros, né? Esse ano eu resolvi investir um pouquinho mais, né, e falar mais dos livros, né, que eu amo. Então aí. Que bom. E Andrômeda, né? Como surgiu esse seu primeiro contato com a literatura hot? Como veio essa paixão? Também foi da pandemia igual as meninas, ou um pouco antes, um pouco depois? Fala pra gente. Eu acho que como todo mundo foi pela pandemia mesmo, né? Que eu fiquei mais tempo em casa e eu comecei a ler aqueles apps que vinha no celular, no Instagram, né? E propaganda, eu comecei a ler por eles. E aí eu comecei a entrar no Facebook em vários grupos de leitura que eu acabei conhecendo esse mundo do Kindle, né? Que eu também não conhecia, não sabia como que existia, e comecei a ler pelo o app do Kindle no celular.
Até que o meu marido falou assim, não, você fica a noite inteira lendo esses livros, vou te dar um Kindle. E ele me deu um Kindle, daí não parei mais. E acabei conhecendo várias pessoas, várias leitoras que falaram, por que você não cria um IG literário? Que foi aí que eu criei o Andrômeda. Na época era o Andrômeda Indica, que agora passou a ser o Andrômeda Literária, né? E desde lá eu não parei mais. Conheci você, né, a sua escrita, e de outras autoras, assim, que eu sou apaixonada, que desde então, todos os livros que lançam eu estou lendo e estou divulgando, e assim, é um hobby que virou uma paixão realmente que eu não quero largar mais. E é isso, estamos aí hoje na divulgação dos livros que a gente gosta, né? E Adri, como é para você? Como foi esse primeiro contato com a literatura hot? Como foi? Como que surgiu essa paixão? Como você decidiu não só ler, mas também divulgar? Conta um pouco para gente. Então, eu comecei, assim, o meu Instagram era eu e mais 2 meninas, né? A gente ia fazer só aquelas colagenzinhas, postagem. Aí as meninas desistiram e eu entrei na parceria da Ágata, se eu não me engano. Falei assim, vou me arriscar e vou. E comecei, fui aí ver a Ágata e vi outros autores procurando e estou até hoje, como assessora agora. E os primeiros Legal. livros, o Hot, só por incrível que pareça, e foi igual a Fran, foi você e a Mari, que foi a série que eu até peguei um livro lá na Bienal, que foi dos vampiros. Foi por Que ela agora que eu vai sair no audiovisual. Pois é, então. Então, Eu não sabia que tinha a Amazon, essas coisas, não sabia. Aí eu entrei procurando lá, né, os livros e tal, e apareceu o Scooby. Aí, pelo Scooby, que eu descobri que tinha a Amazon, que tinha os livros. Aí eu, pronto, comecei. Tô até hoje aí, tem uns 3, 4 anos já. que bom. E aproveitando, conta pra gente qual que foi, né, o primeiro livro hot que te marcou. Então, assim, nossa, eu adorei isso aqui. Gente do céu, eu li tanto. Meu Deus do céu. Cadê a Porque, parte da deixa eu Jéssica ver. aqui? Já vou procurar. Tá ali. Deixei. Eu falo que me marcou mesmo foi essa série, porque foi a primeira série que eu li na Amazon, que eu descobri, né, que tinha outras autoras. Foi você e a Mari, que me colocaram nesse mundo mesmo, do hot, de tudo. Então, para mim, essa série dos vampiros é a minha queridinha, não tem jeito. Inclusive, eu vou até pedir da Alice, tá? Estou até hoje esperando a Alice. E aí a gente vai fazer o audiovisual. Yes. Vai ter Trevor Scorn audiovisual ano que vem. Estou numa grande expectativa para começar a filmar. E o livro da Alice, quem sabe com o audiovisual a gente toma vergonha na cara e faz. A Samara, viu? Porque tanto eu fiquei doida por essa continuação. E Andrômeda, qual que foi para você assim, Nossa, acho que eu travei. esse primeiro livro que marcou? Olha, eu sinceramente assim, eu não me lembro muito o primeiro, assim, porque foram muitos livros na época que eu lia, sabe? Eu até falava assim, eu acabava lendo um livro em 24 horas, de tanto que eu lia. Mas uma série que eu me lembro muito, assim, que me marcou na época, que eu gostei muito, foi aquela série da Mari Salles, do Seu Tatuado. Se eu não me engano, acho que é esse o Sim, nome que é a sim, série. sim. Eu Então, li também, eu gosto muito dele. essa série, assim, é uma série que me marcou bastante. E Fran, qual que é assim esse que você lembra que te marcou? Para fazer uma consulta? Tá. Fran, tá mudo. Ah, louco.
Oi. Agora foi. A Virgem para o Senhor, que é o Dila e fugiu o nome da mocinha agora. Uma Virgem para o Senhor, de Young Angel. Isso, a Índia. Nossa, gente, eu sou assim, É. apaixonada, fascinada. Foi o meu segundo livro, né, seu, porque eu comecei pelo da série lá do que você fez junto com a Mari. Aí o segundo livro eu já fui nesse seu. Ele, sim, ele me marca até hoje. Eu gosto muito. Ele realmente trouxe para mim muitas pessoas que, né, que hoje são leitoras de longa data, graças a Uma Virgem para o Senhor. Eu lembro E que eu Tainá, comprei ó, o da filhinha deles de alguém autografado. Eu tenho até hoje. Não sei nem de quem é, sabe? Quando você compra no sebo e alguma coisa assim. caramba. E Tainá, qual que foi, assim, você lembra? Qual que foi o seu primeiro livro hot? Qual te Então, marcou mais? na época, né, da pandemia, que foi quando eu retomei esse hábito da leitura, eu comecei a ler os gringos, né? Então, tipo, eu não tinha muita noção do meio nacional, né? Mas os que eu comecei, por incrível que pareça, eles são bem famosos no meio, que é Toda Sua e Peça-me o que Quiser. Foi basicamente por eles que eu tive essa porta de entrada e depois eu acabei descobrindo as autoras nacionais. E aí, realmente, das nacionais eu não consigo dizer, porque foram muitos livros, muitos Foram mesmo, muitos. muitos. Então, realmente, eu não consigo nem lembrar, assim, quem foi, nem a autora, assim, eu não consigo lembrar, porque, né, como a Andrômeda disse, eu lia muitos livros, às vezes menos de 24 horas, lia, sei lá, 12 livros numa semana, então fica meio difícil a gente lembrar, né, de quem a gente começou, assim. Mas eu lembro que foi por esses, e aí depois eu acabei descobrindo as autoras nacionais lá na Amazon. E Tainá, aproveitando, né, nosso tema aqui sobre ser leitora de literatura hot, e a gente sabe que existe assim, ainda um pouco de preconceito, por mais que hoje a gente tenha tentado barrar, hoje existe mais orgulho, mas como ser assumidamente uma leitora de livros hot, existe, né, marido, família, alguma coisa, alguma situação pela qual você passou, pela qual você ainda enfrente, existe algum obstáculo que você tem que driblar ainda para falar assim, eu sou leitora hot por orgulho? É uma literatura, sim, né? Porque além do fato de ser livros de entretenimento, né, que estão ali para suavizar depois de uma corrida, não são livros que a gente, como autora, né, falo que eu não me proponho a fazer um livro para mudar a vida da pessoa, que eu falo como cunhos de autoajuda, apesar de vir muitas leitoras falar que ajudou, principalmente na época da pandemia, a passar por esse trauma, são livros para tornar a vida da gente mais leve mesmo. E como é para você essa experiência, esses obstáculos, se eles existem ou não, esse preconceito? Então, assim, a minha família é muito tranquila, né? Minha mãe, né, minha tia, meu primo, né, minha família mais próxima de mim, eles me apoiam, eles seguem, e eles ficam, nossa, que legal esse vídeo que você postou, ai, eu amei, nossa, essa resenha que você postou, né, esses stories falando do livro, eu adorei, né? A minha mãe eu acabei dando um Kindle de presente para ela lê alguma coisa, né? Ou outra, assim, então, pelo menos aqui dentro da minha vivência, assim, né, de amigos, né, fora do meio literário e da minha família, eu nunca tive problema, eles me apoiam em tudo, né, curtem, comentam as coisas, ficam, né, me mandando, falando que adoraram o vídeo, minha mãe, né, que mora aqui comigo, ela me ajuda a gravar, fala, ai, tá bom, eu gostei, eu não gostei, ó, essa ficou desfocado, hein, ó, não gostei dessa roupa que você botou, não. Então, ela me ajuda aqui, né, dá os pitacos dela estéticos, né, e ela me apoia em tudo. Então, pelo menos aqui, para mim, assim, dentro do meu círculo, eu nunca tive problema, né, nem né, para ser leitora, né, quando eu só lia, né, esse tipo de temática, e nem depois quando eu passei realmente a falar disso abertamente. Para minha família, assim, nunca foi um problema. Que bom, né? Eu acho Eu dei sorte, eu acho. sim.
E, Andrômeda, como que foi para você? Como que é ser assumidamente uma leitora de livros hot? Você enfrenta ainda preconceitos? Já enfrentou? Teve que driblar alguma coisa? Conta pra gente. No início, em casa, assim, teve um pouquinho, né? Falando, você lê putaria, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas hoje em dia não mais, assim, até realmente me apoiam, como diz a Tainá também, que curtem meus vídeos, dão sugestões. A minha mãe também, eu consegui trazer ela para esse meio, né, para essa leitura. Inclusive, assim, os livros que eu sempre baixo para ela no Kindle, que ela fala assim, eu quero ler um livro tal que você... que você fez um vídeo lá, indicou, eu quero ler aquele livro. Geralmente é os da Jéssica, que ela gosta, mas e eu baixo tudo para ela, porque eu também dei um Kindle para ela, né? Aí ela sempre, quando eu vou na casa dela, ela fala: aquele vídeo que você fez lá, eu quero ler aquele livro. E assim, antes eu tinha um pouco até de receio de falar para as pessoas: olha, eu tenho um literário de romance hot e tal. Mas hoje eu não tenho mais esse receio ou vergonha, né, de falar os vídeos que eu faço. Às vezes eu vou para a Bienal, eles falam: você vai para a Bienal, vai fazer o quê? Eu falei: eu vou lá, né? Eu gosto de romance hot, romance, né? Aí, que legal, que bacana. Muita gente acaba me seguindo depois que até eu acabo falando o que eu faço, né? Que bom, né, que com o tempo você conseguiu, né, driblar isso. E Fran, como que é para você? Como que foi no início? Como que é hoje, né? Essa coisa de eu leio hot sim, como que é com a família, já que mais do que só ler ali escondidinha, você fala a respeito, você divulga. Conta um pouco pra gente de como é essa sua experiência, de como que é o apoio ou não das pessoas ao seu redor. Então, gente, para mim, assim, eu acho que o maior preconceito e tabu foi eu comigo mesma. Tipo assim, por ir na igreja, por pensar, nossa, mas eu vou falar de romance hot. Gente, mas é que nem eu falei, o hot é só uma cena quente, acontece na vida de todo mundo, não tem nada demais. Então, eu tive que quebrar esse tabu comigo mesmo, esse preconceito. Até na hora de criar o Instagram, né, literário, eu crio outro ou eu pego o meu pessoal e transformo? Aí eu falei, quer saber? O meu maior apoiador é quem? É meu esposo. Ele não se importa, por que eu vou me importar com as outras pessoas, né? A minha família também não se importa. Pelo contrário, todo mundo já está acostumado quando eu chego. Fran Thalita, por exemplo, tá fazendo vídeo, bora fazer vídeo comigo, bora. E anda todo mundo na dança. Então, assim, eu acho que a maior barreira foi comigo mesmo. Eu acho que a gente às vezes fica com esse preconceito, né? Nossa, assim, como que. Eu acho que existe muito medo de como as pessoas vão nos ver, né? De como que as pessoas vão pensar. E talvez tenha muito. Primeiro convencer a gente do que a gente pode e depois. Porque quando a gente. Assim, é uma coisa que eu percebi, né? Quando a gente tá bem com a gente mesmo, é mais fácil lidar com o que vem de acho que a fora. gente acaba também ficando com medo de como ser julgado, né? De que as pessoas vão falar, e aí eu acho que a gente acaba, né, se retraindo. A partir do momento que a gente se liberta, né, de ficar pensando o que as pessoas vão achar do que a gente lê, né, eu acho que tudo se torna mais leve. Verdade. Com certeza. verdade. Eu acho que eu penso nisso não só na hora que eu fui colocar essa coisa, igual a Fran estava falando, essa coisa do pessoal, igual muitas pessoas ficavam, por que você não usa pseudônimo? Eu comecei na fantasia juvenil, então eu falei, não, eu posso escrever os dois, né? Então existe muito esse desafio. E Adri, conta um pouco pra gente como que é, né, ser leitora ali de um Hot Assumida, pôr nesse do mundo, como que é com a família, com os amigos, eles sabem, eles não sabem, e conta um pouco pra gente. Não, aqui em casa todo mundo sabe, eu não escondo
Eu não escondo, não. Eu nunca tive vergonha, nunca tive nenhum problema, sabe? Assim, acontece aquelas coisas na internet, das pessoas não respeitar, achar que porque a gente fala hot, né? Mas, assim, com minha família, com amigo, todo mundo sabe, eu posto meus status, meus stories, comigo não tem disso, não, graças a Deus. Aqui todo mundo aceita. Ai, que bom. E aproveitando, vamos aqui para uma outra coisa. Eu queria que você pensasse num livro hot aí, nas suas últimas, qual que vem na sua cabeça um livro que seria nota 5 para você, assim, que você falaria, nossa, esse realmente, né, vale a pena ser leitora de hot. Ai, gente, nossa, a Gazina falou, são tantos livros que... Deixa eu pensar. Pode falar o primeiro que vem na sua cabeça. Então, igual eu falo, o único livro que vem aqui agora, no momento, é o da minha autora que lançou agora, o Nexo, porque ele é hot, é dark, é assim, é tudo que eu gosto. Então, é ele. E Fran, qual que é aí o livro 5 estrelas que vem na sua mente, que te marca, de uma autora nacional? São vários, mas eu vou falar para você, viu? Não é porque é o seu, mas o último de agora eu comecei a ler, gente. E o negócio Babilônico. babilônico, Jéssica. Eu Babilônico. não tive nem tempo de falar no grupo, gente. Fugindo do pai mafioso. 5 estrelas, com certeza. Foi babado mesmo. Gente, eu tô assim, passada. E Cris, qual é um 5 estrelas para você? Né? Fala o nome do livro e da autora aí pra gente. Eu não estou copiando a Fran, mas é o mesmo do Alejandro. Olha, gente, Abalou Alejandro tudo. abalou. É o que veio na minha cabeça agora. 5 estrelas, 10 estrelas. Obrigada. E Tainá, fala um pra gente aí. Cara, eu vou falar 2, tá? Já vou Tá. quebrar aqui o protocolo, eu vou falar 2. Um que eu amo muito e um que é, tipo assim, eu li meio recente e eu fiquei tão alucinada e as meninas vão confirmar, porque toda hora na Bienal eu falava, eu não posso sair daqui sem comprar esse livro. O primeiro é Supremacia Primal, da Sue Hacker, que eu amei Também. aquele livro demais, assim. Nossa, ela foi muito incrível naquele livro. E o segundo, que foi o que eu falei, olha, eu não posso sair da Bienal sem, não estou puxando sardinha, a Cris já está até rindo aqui, que eu já ouvi, que é A Grávida Rejeitada pelo Turco, seu. Ficou obcecada pelo turco. Toda hora eu falo para alguém, olha só, você precisa ler o meu turco favorito, é esse aqui, ó, toma, pode ler. Eu comprei na Bienal esse livro para dar de presente também, é um ponto. Muito obrigada. Eu acho que eu gostei muito dele, porque assim, eu vi várias novelas turcas, então ele ficou bem na vibe dos turcos mesmo, e a pesquisa ajudou bastante. E falando aí de turco, de máfia, de dark romance, vamos falar um pouco das nossas tropes favoritas, né? Que a gente sabe que as tropes, né, são ali o nosso clichê, mas a gente busca isso. E Tainá, qual é a sua trope favorita? Conta aí pra gente. Enemies to Lovers, Dark Romance, qual que é o gênero, estilo? Conta um pouco pra gente. Olha, eu sou muito fã mesmo de Enemies to Lovers. E aí pode ser dark, pode ser mais clichê. E tem Enemies to Lovers, me ganha. Mas se ele for um Enemies to Lovers combinado com um Age Gap, ele me ganha 2 vezes. Porque eu adoro, gente. Adoro. Se tem Enemies to Lovers e tem Age Gap, pode me mandar que com certeza eu vou ler. E Andrômeda, qual que é a sua trope favorita? Conta aí pra gente. Eu gosto muito de Segundas Chances e Age Gap também eu gosto muito. É as duas assim que eu mais gosto. E eu posso também gostar um pouquinho quando tem BDSM.
Bacana. Eu acho que, voltando um pouco no tema do podcast anterior, né, que a gente fala do Dark Romance, eu acho que uma das principais coisas aqui que o Hot ele consegue trabalhar muito bem, por isso ele toca tanto o público feminino, é mexer com os nossos feitiços, né, com os nossos com o nosso imaginário ali. Coisas que talvez na vida real a gente nunca tenha coragem de fazer, ou nunca vá usar, experimentar, a gente vive ali pelo lado da mocinha, né? E assim, imagino que vocês vão concordar comigo, o Hot, ele é mais do que só a cena quente, é todo aquele contexto que nos seduz, que nos envolve, porque a mulher, ela precisa dessa história, né, dessa coisa ali do age gap, de toda uma preliminar, né, antes de chegar no Hot. E, Fran, conta pra gente, qual a sua trope favorita? Ah, gente, eu sou apaixonada por Segunda Chance e eu não sei nem falar o nome ainda. Inimigos que se apaixonam. Pronto, é isso. E por que você acha que você gosta tanto desses dois temas? Ai, eu não sei se eu me identifico muito com questão de segunda chance na vida. Eu acho que é por isso. Me remete muita coisa, eu me identifico muito, entendeu? Entendi. E, Adri, qual que é a sua trupe favorita? Gente, aqui eu vou falar, eu tenho certeza que muita gente não gosta. Que é a gravidez inesperada. Verdade. Gosto, gente, senão o livro de bebê não fizer tanto sucesso. Gente, eu fico vendo o povo ficar doido. Eu assim, gente, é a tropa que eu mais amo, não tem jeito. Eu gosto de criança, eu gosto de gravidez, então, para mim, essa aí supera qualquer uma. Ai, mas eu acho que muita gente gosta, senão o livro de bebê não fazia tanto sucesso. Né? Ainda bem, é uma coisa que a gente. É uma coisa que a gente não quer na vida real, né, gente? Porque a gravidez inesperada, com certeza. A minha foi muito esperada ainda. Adri, conta pra gente, qual é o seu favorito? O boy lixo ou aquele fofo? Eu acho que é mais ou menos, tipo assim, um pouco de cada. Não pode ser muito bobo, mas também não pode ser lixo. Tem que ter na medida. É isso mesmo, mais ou menos assim, meio termo cada um. Porque besta também ninguém aguenta, né? Ficar lendo. E muito lixo ninguém também aguenta, não. Então é metade de cada. E, Fran, e aí, me diz, qual que é o seu estilo de mocinho favorito? O mais bad boy, aquele mais boy lixo ou fofinho? Ai, gente, eu gosto de fofinho, eu sou romântica. Mas claro que tem hora que a gente quer que ele... O fofinho tende a não jogar na parede, tem isso? Mas se for para escolher entre o lixo e o fofinho, eu prefiro o fofinho. E Andrômeda, o lixo ou fofinho? É o bad boy, né? Alguém fala a verdade. A Andrômeda é fã dos bad boys. O bad boys. Tainá, me conta, boy lixo ou fofinho? Cara, eu acho que se for na literatura, eu prefiro os bad boys também. Na vida real, ele tem que ser assim, 50-50, talvez um pouco mais fofinho. Mas nos livros eu prefiro os bad boys tatuados, entendeu? Maravilhosos, parecendo uma geladeira duplex, entendeu? É isso. Era o meu sonho. Não, com certeza, é para isso que os livros existem, dessa magia dos livros. A gente não quer casar. Aí a gente não quer ser sequestrada por um mafioso. Mas a gente vive um pouco ali pela mocinha. Aí a gente olha aquelas ilustres, aqueles bofs maravilhosos, entendeu? Aí a gente fica, ai, que sabor, entendeu? Dá até um ânimo diferente para ler. Com certeza. E aproveitando aí essa disputa, vamos para outra bem polêmica. CEO ou mafioso? Tainá? Agora você me pegou, hein?
Eu vou ter que votar nos dois, gente. Me desculpa. Porque eu Não, tem que gosto. escolher CEO ou mafioso. Não, nossa, eu vou ter que me comprometer, gente. Vai ter que se comprometer. Eu gosto muito dos mafiosos. Ah, Não, eu gosto coerente dos com a CEOs resposta. também. Eu gosto dos CEOs também. Mas assim, se Mas é você para dar um gosta voto, mais. se é para dar um voto, eu prefiro que ele seja uma geladeira duplex mafioso. Mafioso. Andrômeda, CEO ou mafioso? Mafioso, né? Certeza. Fran, Mas ele CEO pode ser um pouquinho seu também, né? ou Aquele mafioso que é um seu, assim, tal. E Fran, CEO ou mafioso? CEO, né, gente? Acho que sou eu nesse lugar. Adri, É porque mafioso não tem fofinho. o mafioso. Tem mafioso fofinho também. Eu inaugurei a era dos mafiosos Nutella na Amazon. Tava falando no podcast com a Nana, né? Que eu li o da Nana Simon e eu fiquei, opa, eu acho que nesse momento não é pra mim. Mas hoje eu já tô numa vibe mais trevosa do que eu tava naquela época. Adri, e aí, CEO ou mafioso? Mafioso, não tem nem o que Eu gosto das perguntar. mafiosas aqui. Aqui é a turma do mafioso. Eu estou perdida também. Tá não, Fran, tá não, você tá dosando aí. E uma outra coisa aqui, já que é um bate-papo de leitoras, vamos falar das coisas que a gente mais gosta nos livros. Vocês gostam de um livro com uma cena que é aqueles slow burn, que demora um pouco mais, que fica naquela construção do casal, quase um dorama, ou que o fogo pegue logo? Adri, slow burn ou fast burn? Eu gosto muito de fast. Só que quando é muito rápido, porque tem uns que é muito rápido, né? Aí fica chato. Então, eu prefiro o meu termo, nem muito rápido, mas também nem aquele que o povo vai se beijar no último capítulo. Tá na metade aí, porque aí dá mais atenção, né? A gente vai lendo, vai vendo eles se envolvendo, a gente vai se envolvendo com eles também. Então, para mim, é meu termo também. Nada de 500 páginas de primeiro beijo. Não, pelo amor de Deus, 500 páginas, vamos beijar na página 498. E aí, Que nervoso. Fran, slow burn ou fast burn? Eu vou igual a Adriela, né? Nem tem que ser muito rápido, mas nem demorar muito, gente. Já tem que chegar já fazendo o que tem que fazer. Andrômeda, qual que você prefere? Eu também sou no meio termo ali. Eu gosto do slow burn, mas eu acho que se ficar muito para o final também, isso não, tem que ser ali no meio termo. Nem questão tanto de final. Eu, por exemplo, eu sou do fast, meus livros são mais curtos, mas tem, por exemplo, os livros que aí vão ter 1000 páginas, e aí você tem que ler até 699 Não, é que às vezes no primeiro capítulo já acontece, né? Daí você fala, daí já perdeu a graça ali, tipo, né, no segundo capítulo. Não precisa, né? Deixa para lá pro capítulo 10, 11. Mas acho que vai depender um pouco da história também, né? Se é ali uma gravidez acidental, a gente precisa talvez botar mais para frente, para depois desenvolver o plot da gravidez, né? Porque imagina o plot de gravidez acidental com slow burn. Aí a gente vem ali lendo 400 páginas, aí finalmente ela ficou grávida, aí tem que ter mais 400 para desenvolver o plot. Meu Deus do céu, misericórdia. Sim. Não sei, eu já fui uma leitora que lia livros maiores. Hoje eu tô meio na era TikTok, então eu sou um pouco mais imediatista. Eu também. Eu falo eu como leitora também. E aí, Tainá? Fecha também? Então, aí eu vou acrescentar um tópico aqui falando da tropa anterior, né? Eu acho que se for um slow burn construído com muita tensão, intriga, eu não ligo de ser slow burn.
né? Mas se for aquele slow burn que o casal demora a se encontrar, demora a se envolver, aí realmente eu já não curto tanto. Aí eu prefiro que seja fast, entendeu? Então, eu acho que se o slow burn ele for construído assim, na intriguinha, sabe, aquele bate-boca, assim, na tensão, aquela coisa, eu acho que ele quer me beijar, eu acho que ela quer me beijar, aí eu gosto, assim eu gosto. Mas se for mesmo nessa dificuldade deles se encontrarem, né, ou porque estão separados e aí passam uns anos, né, coisas assim, eu já não sou muito fã, eu prefiro fast burn mesmo. Então tem que ser um voo com bastante tensão sexual. Isso aí. É aquele vai. Aquela coisa que tá ali, pelo amor de Deus, chega logo! Aí eu gosto. E sobre o que você gosta, me conta como leitor o que não pode faltar num bom livro para você. Eu acho que é atenção, sabia? Atenção mesmo. Assim, né? Se a gente for parar para pensar na vida real, né? Eu acho que grande parte dos casais, em algum momento, teve, né, esse momento assim, de uma tensão, não necessariamente de uma briga, né? Uma intriga, assim, né? Mas teve em algum momento essa tensão. Então eu gosto assim mesmo. Para mim, quando tudo é muito fácil, muito florido, muito brilhos e encontros românticos só, eu leio, mas não me atrai tanto, sabe? Eu gosto quando ele tem mais esse quê da vida real mesmo. E Andrômeda, conta pra gente o que não pode faltar num bom livro na sua visão. Eu acho que um drama ali também, alguma cena, alguma coisa, uma adrenalina, ou aquela cena que te faz assim, meu Deus, o que vai acontecer daqui para frente? Aquela emoção, assim, sabe? Eu acho que não tem que ter essa emoção, senão parece que não prende, sabe? E Fran, o que você acha que tem que ter num bom livro para prender a sua atenção, para falar assim, nossa, esse eu quero ler até o final? Eu acho que tem que ter a questão vamos dizer, da conquista, não ser muito fácil. Mesmo, eu acho que tá no mesmo nível da atenção, né? Porque senão aí perde a graça. Adri, conta pra gente o que para você tem que ter num bom livro e complementando a pergunta, você já pode emendar a resposta no que te faz abandonar um livro. Então vamos lá. O que tem que ter para mim? Drama, porque eu amo ler e chorar. Gente, eu amo chorar lendo, vocês não têm noção. Tem vezes que às vezes eu volto pro capítulo anterior que tem aquele drama só para me chorar. Sabe, eu gosto desse drama. Drama é comigo mesmo. Isso aí, atenção, desenvolvimento, porque às vezes a história é muito corrida e não dá tempo de desenvolver, né, o sentimento deles. E o que me faz abandonar é se tiver abuso entre os protagonistas. Não interessa se é sexual, se é físico. A partir do momento que tem algum tipo de agressão, para mim ali acabou, não tem redenção nenhuma. Eu já deixo, pode xingar, essas coisas, mas chegou a bater ou o sexual, não dá para mim. Eu abandono na hora. Como a gente gosta de um bom enemies to lovers, as palavras não dá para controlar, né? Não, as palavras não dá para controlar. Mas sim, eu concordo. Para mim também, até quando eu estou escrevendo assim, eu acho que talvez um pouco de beirando o fetiche, né? Que chegaria naquele ali consentimento questionável, que aquela não era, o próprio Alejandro não deveria, que não ia querer, não. Mas quem me dera, né? Mas não aquela coisa que a gente vê que, assim, no fim das contas, ela quer, né? E não é tão forçado. E, Fran, o que te faz abandonar um livro? Assim, nossa, isso aqui eu já não quero ler mais. Gente, eu acho que é meio que isso aí também, assim. Eu já abandonei livro porque, assim, gente, as cenas... É a questão de cena de sexo. Tipo assim, tem umas coisas, assim, discrepantes, sem nexo, assim. Eu já abandonei livro por causa disso. Porque, assim, a gente sabe como que é, mas, assim... por exemplo, você escreve o negócio com nexo. Você vai lendo e vai sentindo
a cena junto. E tem livros que, tipo, você fala, que é isso? Eu abandono na hora. Sem construção, sabe? Então, para você, é um livro que se você vê ali, né, que a construção não é crível, você abandona. Eu abandono, eu já fiz isso. Eu acho que isso é importante, né? Você conseguir se conectar com a história, mesmo ali na fantasia, dentro do mundo, ele tem que fazer sentido, Sim. né? Se a coisa não faz sentido, é realmente difícil prender o leitor. E Andrômeda, o que te faz abandonar um livro? Por incrível que pareça, eu nunca abandonei um livro. Eu sempre fui até o final. Assim, mesmo que tenha alguma cena que talvez me incomode, dou uma puladinha ali, mas não abandonei. Eu vou até o final. Não, realmente, eu não posso falar não, porque eu sou das que abandona mesmo. Acho que a vida é curta para não ensinar. Mas eu acho que existem coisas que é muito o nosso gosto pessoal também, né? Igual a gente, eu como autora, é difícil a gente medir qual que vai ser exatamente a experiência que o determinado leitor vai ter ao ler o livro. Por mais que a gente tente, né? Às vezes acaba sendo difícil. E para mim tá tudo bem, né? Eu acho que assim, poxa, não é, não, nesse momento para mim não é. Mas eu sou das que né? Hoje, por exemplo, né, eu vou falar que o slow burn, para mim, é um negócio que, a não ser que a tensão tenha sido lá no talo para me falar, não, agora vai, abandono, né? Nossa, igual, a Cotar é um muito famosinho. A história começou muito bem. E o meu problema nem é tanto assim, o slow burn que eu falo é a rotina, né? Acho que não é nem tanta atenção ali do casal. Para mim, né, eu como leitora, se começa a ficar na rotina demais e não acontece nada feijoada, para mim, eu não consigo mais continuar. Se eu fico tentando, ele tá na minha cabeceira. De vez em quando eu sento, mas eu ainda não consegui passar da parte do jantar. Talvez a parte que quando eu passar, ela acorda, janta com eles e coisa, eu engrene, né? Talvez eu tenha que seguir o bandão, deixa eu pular. Mas agora, o início começou muito bem, assim. Ela caçando, ela fazendo as coisas, aquela vibe meio Bela Fera. Mas aí, na hora que chegou nessa coisa de nada acontece feijoada, porque para mim é difícil. E é engraçado, porque às vezes muitos leitores vêm falar, nos livros as coisas acontecem rápido demais. Mas para mim, se não tiver movimento na história, né, eu, tanto como leitora como autora, eu não consigo continuar. Então, isso para mim é uma das coisas que me larga. Mas voltando, Tainá, fala pra gente aí, o que te faz largar um livro? Olha, eu abandonei poucos livros, assim, né, de largar mesmo e não ler. Eu sou como a Andrômeda, eu tento levar até o final, né, mesmo que dê uma puladinha nem para adiantar um pouquinho a história, mas eu também tento ler sempre até o final, até porque, né, vai que foi só um momento ali, mais para frente melhor, e aí eu gosto da história e eu vou perder a leitura só porque eu desisti naquele momento. Então, realmente, desistir de uma leitura foram poucos. Acho que deve ter, sei lá, acho que uns 4 livros. E aí, realmente, foi porque eu não me conectei com a história, não gostei, né? Dos personagens ali, do desenvolvimento. Alguns eu não gostei de palavras e termos usados, né, pela autora, né, mas basicamente eu sempre tento ler. Se eu realmente abandonei nesse caminho foi porque realmente não deu. Acho vocês guerreiras. Eu não tenho essa força de vontade. Até porque assim, tem coisas que eu começo muito bem, igual esse que eu tô falando. Cara, se fosse a Jéssica de 15, 16 anos que lia Harry Potter, não sei o quê, talvez fosse uma outra vibe, mas hoje eu já tô numa vibe assim, e aí, desenrola, né? Então, eu acho que tem todo momento também. Não, é que quando assim eu vejo uma trope ou algum aviso no livro que eu sei que eu não vou me sentir bem ler aquela história, e eu já acabo não lendo mesmo, né? Então, por isso que às vezes eu acabo pegando o livro. Não tem nada ali que vá, né, me fazer me sentir mal, alguma situação assim, e daí eu continuo lendo, mas se não, daí eu nem pego o livro mesmo para ler.
Eu também respeito essa minha vontade. Se eu sei que é um tema que talvez eu não curta muito, ou de repente lá na nota de gatilho, ou no aviso da autora, né, alguma coisa assim, eu também não inicio a leitura. Sim, eu acho isso muito importante. Igual no podcast passado, a gente discutiu isso sobre a responsabilidade, né? Essa responsabilidade ali sobre o impacto é do leitor ou do autor? E a gente falou, desde que esteja muito claro para o leitor o que ele vai encontrar no livro, o que ele vai passar, essa responsabilidade é tomada para ele, porque aí ele tomou a decisão de ler. É claro que a gente até citou o After, né, que tá lá com uma capa fofinha de Neil Adult, e na hora que você pega, o livro é muito mais pesado do que isso. Então, assim, desde que seja muito, que ela não esteja comprando gato por lebre, né, igual eu falo assim, gente, é muito comum eu ver avaliações dos meus livros, ai, não aguento mais história de CEO. Aí você começa a sinopse, o CEO fulano de tal, porque leu, né? Se você não quer ler CEO, tudo bem, direito seu, mas tava lá na sinopse, não te engana aí, não. Eu acho que também falta muito, eu percebo, né, assim, que falta muito da galera ler, realmente prestar atenção ali na sinopse, nos avisos, né? Há um tempo atrás até foi levantada essa pauta, né, nas redes sociais, né, se a galera lia ou se pulava. Eu, particularmente, vi muita gente falando que pulava, e aí eu acho importante também a gente frisar aqui que é importante, né, ler, mesmo que, eu acho que eu vou tomar um spoiler lendo a sinopse. Vai lá e passa o olho por cima, né? Tenta identificar ali umas palavras-chave, ver se aquilo ali te agrada, né, como leitor. Se te agradar, tudo bem, ótimo, vai lá, né, e se delicia no livro, mas se não te agradar, você já está ciente dali, né? Entrando nesse ponto de spoiler, eu, por exemplo, não sou super a favor do spoiler. Eu adoro que as pessoas me contem o que eu vou me frustrar para eu não. Voltando no ponto dos livros que eu abandonei, eu estava lendo um dia, não lembro o autor, mas tem um filme até famoso com a Anne Hathaway. E aí me viraram e falaram para mim assim: na hora que ela vai encontrar com ele, ela é atropelada por um caminhão. Eu peguei e fiz os 5 livros de volta para mim. Ainda bem que eu soube. Se eu tivesse lido isso, eu tinha ficado muito. Eu também passei uma situação parecida, mas foi meio contrária, né? Eu estava lendo essa semana um livro para fazer uma publicidade, e aí eu estava tão eufórica assim que eu fui lá na DM da autora e eu falei, pelo amor de Deus, me fala que eles ficam juntos. Aí ela fala, não, eles vão ficar assim, pode ficar tranquila. Aí eu falei, tá bom, porque eu tô ansiosa aqui, eu tô nervosa. Não, eu sou das que lê a última página. Nem sempre a última página me entrega o plot da história, né? Então eu sou da que lê a última página. Mas eu acho que é muito importante ler a sinopse, sabe? Assim, para você ser honesto, assim, como leitor, para ser honesto consigo mesmo, para você saber o que você está esperando ali. Sim. Porque realmente, como autora, eu percebo muitos comentários. Mais um livro de CEO, mas poxa vida, não está na sinopse, ali, né? Às vezes está na capa. Às vezes está na capa, uma segunda chance para o CEO italiano, né? E aí você fica, poxa vida. E é muito isso, eu percebo que é uma coisa comum, leitores que não leem, né? Assim, não é que não leem história, mas que não leem, às vezes, as coisas que são importantes, né? E, assim, essa coisa de spoiler, né? A Tainá contou um pouco, e Andrômeda, fala para você, né? Eu, por exemplo, curto spoiler, a Tainá nem tanto. Como que é? Você gosta de spoiler, não gosta? Eu gosto. Às vezes eu até peço para as meninas mesmo, falo, vocês estão lendo o livro tal, me fala aí tal coisa aí, para eu continuar lendo, sabe? Mas eu gosto, não ligo não. Não tenho problema, eu gosto de ter um spoilerzinho assim. E Fran, e como que é? Você gosta, você não gosta de spoiler? Eu gosto. Só não gosto que me conte no final, mas eu gosto de saber. Eu gosto de olhar os comentários. Eu fico nervosa, chateada. Se eu estou trabalhando, não posso ir lá conferir o que estão falando. E Adri, você curte ou não spoiler? Você é aquela que não lê a sinopse e depois fica, poxa vida.
Eu sou Maria Spoiler, gente. Eu vou nas avaliações, eu vou no Twitter, eu vou no negócio da autora, eu saio caçando em tudo que é lugar. Eu amo spoiler. Eu falo, é comigo. Quer dar spoiler? É comigo mesmo. Pode chegar aqui e falar, e comigo não tem frescura, não. Eu sou a rainha do spoiler. Se parar do lado de mim, eu vou contar a história toda. Eu amo. Já aviso de antemão. E, gente, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês dessem um recadinho aqui para quem lê Hot e talvez tenha vergonha, para quem ainda não começou a ler, né? Fala um pouco sobre essa experiência, sobre essa, né? Que o Hot é muito mais do que só uma cena, do que esse preconceito que você vai encontrar, né? O que vocês encontram nessas histórias? Tainá, fala, deixa esse recado pra gente. Então, eu acho que para quem ainda não começou a ler, mas quer se aventurar, eu acho que começar pelos romances mais, né, fofinhos, né, e você ir ali descobrindo, né, o que te faz feliz, né, como a gente disse aqui, né, que gosta de Second Chance, que gosta de gravidez inesperada, que gosta de Enemies to Lovers, você ir se descobrindo, né, porque o Hot, ele é só um detalhe, né, um detalhe que na vida dos adultos ele acontece, mas ele não é o ponto central das histórias, né? As histórias são muito mais do que o Hot, né? Tem um drama, tem uns acontecimentos, né? Tem as segundas chances, casais que se encontram depois de muito tempo, né? Então eu acho que é você se encontrar mesmo no meio, né, da infinidade de livros que a gente tem aí, né? Tantas oportunidades, né? Lançamentos maravilhosos, é você se encontrar mesmo, assim como eu, né, me realiza aí lendo os Enemies to Lovers, que eu adoro, né, você encontrar o que mais faz o seu gosto. E eu tenho certeza que depois disso vai deslanchar e só vai ler livro com Hot depois disso. E Andrômeda, o que você deixa aí de recado para as leitoras que, né, estão começando agora, que já leem, né, que talvez te acompanhem, que te conheçam, ou que ainda não conheçam? Sim, é como a Tainá falou, o Hot é uma cena ali que tem na história. Eu acho que quando você pega um livro um romance Hot, existe todo um enredo, uma história por trás. O Hot ali é o que como se fosse a cereja do bolo daquela história. E eu acho que assim também você pode ler e até mesmo se descobrir, né, no meio dessas histórias, assim, como muitas mulheres, que eu já vi depoimentos de mulheres que falam que depois que começou a ler romance Hot, que a vida dela mudou intimamente. Então, assim, só leia, gente, dê uma chance para ler, para conhecer, se aventurar, vai ver que é muito bom mesmo. Não, esse recadinho para os nossos leitores de Hot. Gente, Hot é só uma cena quente do livro, né? E que, assim, se aventurem, se permitam, né? Vocês vão descobrir que não tem nada demais, não tem nada de absurdo. É libertador. Então, permitam-se. Adri, deixa o seu recadinho aí para a gente finalizar. É mais ou menos o conjunto de tudo que as meninas falaram, né? E é aquilo, não tem que ter vergonha. Porque eu vejo muito isso, as pessoas, eu tenho vergonha de falar que eu leio, eu tenho vergonha de pegar uma capa que tem homem. Não tenho por quê? Porque o Hot, o relacionamento, é uma coisa normal na vida de toda mulher, de todo casal, de todo mundo, né? E, assim, a literatura Hot, ela tem muito mais para mostrar do que só sexo, do que só coisas picantes. Tem livros que é só um complemento. Então, basicamente é isso. Não tenha vergonha, leia à vontade e seja feliz. E problema de quem achar ruim. Isso mesmo, concordo. O problema é que achar ruim. Acha ruim? Tá pagando minha conta? Não tá, então tchau. É tipo, permitam-se. Isso, permitam-se. Eu tinha um chefe, antes de eu largar e virar só autora, eu trabalhava numa agência de publicidade e tem uma frase desse meu ex-chefe que eu levo para a vida. O que o outro pensa de você é problema dele.
né? Então, assim, Com quando eu certeza. consegui realmente aceitar isso na minha vida, assim, foi muito libertador em vários aspectos. Então, assim, se permita e pense no que é melhor para você aí como leitora. E Se aventure. complementando, Exatamente. um ponto que a Andrômeda falou, né, que muitas mulheres acabam se descobrindo, né, nisso, e eu acho que esse também é um ponto muito importante da gente dizer, né, às vezes a gente na vida real, né, não tem tantas experiências assim, e essas experiências os livros podem te proporcionar, né, e você ali, através do que você está lendo, você identificar se você gosta, né, daquilo, né, como a Cris, né, mesmo falou aí, BDSM, né, vai que, né, a gente não sabe, né? Mas aí, se você nunca teve oportunidade, o livro te mostra o que você, né, um Você só pouquinho para do que matar a você pode curiosidade saber. mesmo. Só matar a curiosidade, é, gente. Depois Só para matar a aí curiosidade. na vida. Eu adoro ler em reverso, não é uma coisa que eu Nossa! levaria para a vida real. Daqui a pouco mas, a assim, gente nossa, tá lá no eu adoro. Vou botar a gente lá no Não, X. eu acho que justamente é essa questão, né? O romance hot, ele é sobre a vida da mulher se descobrindo, né? E aí o sexo entra como esse complemento, porque principalmente porque o feminino ele é um tabu muito grande. Então a maioria das mulheres não consegue nem descobrir do que gosta e do que não gosta, porque ela nunca nem teve oportunidade de falar a respeito disso no contexto da vida. Então, eu acho que a literatura hot ela trouxe isso para trazer luz a esse tema de uma ótica feminina, né? De uma ótica, o que as mulheres querem, né? O nosso tema aqui, o que as leitoras querem. Então, eu acho que as leitoras, além do sexo ali, é se entender, né? Ali do mocinho idealizado, do nosso CEO, do nosso mafioso geladeira duplex. Um pouco disso tudo. Com certeza. E assim, eu gostaria de agradecer vocês esse tempinho, por esse bate-papo aqui comigo. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir que continuassem lendo, apoiando e divulgando a palavra do Hot, como vocês fazem tão bem. Então, muito obrigada por participar comigo desse Hotcast. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade. Também que agradeço.